Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos começar a trabalhar os números naturais. Só que antes de começar a falar dos números naturais, nós vamos ver um pouquinho a ideia do nosso sistema de numeração, que é um sistema de numeração decimal, base 10, tá? Nessa página aqui, na página 12, tem um texto que vocês vão ler para vocês responderem aqui as 3 perguntinhas do espaço de diálogo. Mas o que tem nesse texto? Nós temos aqui uma calculadora, um objeto, uma máquina de calcular antiga, tá? Que ela foi inventada em 1642, tá? No ano de 1642, tá bom? Como que essa máquina ela trabalha? Vocês vão ver que ela trabalha também com os dígitos, com os algarismos de 0 a 9. Então, tem o 0, o 1, o 2, até o 9, tá? E ela realiza a troca. Então, por exemplo, aqui na primeira rodinha aqui, na primeira engrenagem, eu posso representar a unidade, os números de 0 até 9. Quando eu chego em 10, eu realizo a troca, tá bom? Realizo a troca, no caso da unidade, para a dezena. Então, eu vou realizar a troca para a segunda engrenagem. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 10 unidades, eu troco essas 10 unidades por uma dezena, tá? Se eu tenho 15 unidades, o 5 fica e eu troco as 10 unidades que passam por uma dezena, tá? Isso, a mesma coisa, quando eu junto 10 dezenas, eu realizo a troca para uma centena, tá? Então, aqui nós temos 6 espaços nessa calculadora antiga. Então, nós temos como escrever, representar um número e fazer contas com um número de 6, no máximo com um número de 6 dígitos, tá? Então, são 6 casas. Então, vocês vão observar que o maior número que pode ser escrito aqui é o número 999.999, tá bom? Então, agora a gente vai continuando para falar um pouco mais do nosso sistema de numeração decimal. Nós temos aqui, pessoal, então, na página 13, falando um pouco mais do nosso sistema de numeração decimal. Nós temos, então, que o número ele surge na contagem de um agrupamento de 10 em 10, que foi a ideia que eu disse, que realiza as trocas. Então, se eu tenho 10 unidades, eu realizo uma troca, essas 10 unidades eu troco por uma dezena. Assim sucessivamente, tá? Nós utilizamos os dígitos de 1 a 9, então nós temos 10 também. E nós temos a ideia do valor posicional, que o valor posicional nós vamos conseguir identificar no número aquele algarismo, aquele dígito, qual é o valor dele em relação ao valor posicional, o valor que ele se encontra. Então, por exemplo, se eu estou aqui na unidade, eu tenho aqui o número 2. Ele representa 2 unidades. Só que se eu tiver o número 2 na casa da dezena, ele não vale 2. O valor dele é 2 dezenas. Quanto que são 2 dezenas? Cada dezena representa 10 unidades. Então, na verdade, eu tenho o número 2, o dígito 2, na posição, na casa das dezenas, ele vale 20. O valor dele, é 20. E se caso esse 2 estivesse na casa das centenas? 2 centenas, então seria 2 vezes 100, tá? Que cada algarismo, cada dígito na casa da centena equivale ao valor de 100. Então, 2 vezes 100, aquele 2 na centena tem o valor de 200,
tá? Isso nós podemos observar na decomposição dos números. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 4.323, por exemplo, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Eu tenho aqui, então, por exemplo, o 4, o 3 na unidade, ele representa 3 unidades mesmo. Espera aí, pessoal. Pessoal, então, como eu estou usando um aplicativo novo, acabou dando erro na hora de gravar e eu perdi o número. Eu vou colocar um outro número aqui, ó, 325. Então, só para a gente ver a ideia. O 5 está na unidade, o 2 na dezena e o 3 na centena. Na unidade, é como se eu tivesse o dígito com o valor de uma unidade mesmo. 5 vezes 1, 5. Na dezena, eu tenho 2. Só que cada dígito algarismo da dezena tem o valor de 10 unidades. Então, 2 vezes 10, 20. E na centena, equivalem a 100 unidades. Então, vai ser 3 vezes 100, 300. Tá? Então, eu tenho aqui que o número 325 decomposto seria 300 mais 20 mais 5, tá bom? Então, na outra página, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a classificação aqui dos dígitos, dos valores posicionais, tá? Das casas aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? Só um momentinho. Pessoal, podemos observar aqui na página 14 que os números, para facilitar a leitura e a escrita, os nossos algarismos, eles são separados em grupos de 3. Como assim grupos de 3? Unidade, dezena e centena formam um grupo. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar forma outro grupo. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, outro grupo, tá? Quando eu tenho esse grupo de 3, ele é chamado de classes. Então, por exemplo, se fosse o número 759, ele é formado por um grupo de 3 casas, então ele tem uma classe. Se passa de 3 até 6 números, 6 dígitos, eu tenho 2 classes. Passou de 6, for 7, 8 e 9, eu terei 3 classes. Assim, sucessivamente, a cada 3 casas, 3 dígitos, 3 algarismos, eu tenho uma classe, tá? E aqui é chamado, quando é unidade, dezena e centena, você está na classe das unidades simples. Quando você tem a unidade de milhar, dezena de milhar ou centena de milhar, você está na classe dos milhares. Seguindo aqui, tem a classe dos milhões e a classe dos bilhões, a classe dos trilhões, tá? Assim por diante. Pensando nisso, pessoal, também, nós temos as ordens. As ordens são cada posição dentro de uma classe. Então, por exemplo, a unidade é a primeira ordem. A dezena é a segunda ordem. A centena é a terceira ordem. Então, por exemplo, cada algarismo de um número representa uma ordem. Então, se eu tenho um número, por exemplo, de 4 algarismos, 4.256, ele tem, aqui eu tenho um grupo, uma classe, passou 2 classes. Mas quantas ordens ele vai ter? Eu conto os algarismos. Uma ordem, 2, 3, 4 ordens, tá? E com a ideia do valor posicional também. Aqui nós temos o número representado, 8.515.759. Ele foi decomposto aqui para a gente ver o valor de cada dígito na sua classe.
na sua ordem, na sua posição. Então, foi feito 8 unidades de milhão. É 8 vezes 1 milhão. 8 milhões. 5 centenas de milhar. Então, é 5 vezes 100 mil. Vai dar 500 mil. Uma dezena de milhar. 1 vezes 10 mil. Dá 10 mil. 5 unidades de milhar. 5 vezes 1000. 5 mil. Centenas. 7 centenas. 7 vezes 100. 700. 5 dezenas. 5 vezes 10. 50. 9 unidades. 9 vezes 1. 9. Aqui, então, nós temos a análise de cada algarismo, cada dígito na sua casa, no seu valor posicional, tá? E cada um tem um valor diferente, um valor específico, conforme ele vai mudando de casa, né? Então, continuando, pessoal, tem uma atividade para vocês responderem nessa mesma página para finalizar esse assunto. Quantas classes apresenta este número? Então, esse número aqui, 8.515.759. Tem quantas classes? Depois, quantas ordens, tá? Com o que eu disse, vocês vão ver quantas ordens tem e vão escrever. Qual o valor que representa o algarismo 7? Olha, o 7, ele está aqui na centena. Então, qual é o valor que o algarismo 7 representa na centena? Com o que a gente viu, vocês vão fazer aquela regrinha e vão descobrir o valor do 7 aqui na casa da centena. Quais valores o algarismo 5 representa? O 5, pessoal, ele está presente no número em 3 casas. Ele está na ordem da dezena, unidade de milhar e centena de milhar. Então, ele tem 3 valores diferentes. Então, vocês vão falar, ele aparece 3 vezes. Quais os valores que ele assume? Na dezena, quanto que ele vai assumir? Na unidade de milhar, qual é o valor que ele assume? E na centena de milhar, qual é o valor que ele assume? Feito isso, pessoal, mandem uma foto, tá bom? Abraço, bons estudos!